Parma é uma cidade localizada na região da Emília-Romanha, no norte da Itália, distante 520 km de Roma. Foi nesta cidade que, no dia 27 de julho de 1913, foi fundado o Parma, inicialmente Parma Associazione Calcio, depois Parma Football Club em 2004 e Parma Calcio 1913 em 2015, mudanças estas fruto de refundações. Hoje, na Série B italiana, o Parma atravessou seu melhor momento da década de 1990, quando, financiado pela empresa Parmalat, conquistou vários títulos, entre eles o da Liga Europa em 1995, na época chamada de Copa da UEFA, tema do vídeo de hoje. E se tu quiser conhecer tudo sobre essa grande conquista do futebol italiano, é importante que você deixe seu like, se inscreva caso ainda não seja inscrito, se já fores, te convido a ser membro, mande o link desse vídeo para pelo menos 5 amigos porque Parma tem 5 letras e confere o que eu vou te contar depois da vinheta. O Parma conquistou vaga na então Copa da UEFA da temporada 94-95 após encerrar o campeonato italiano da temporada anterior na quinta colocação com 41 pontos, 9 a menos que o campeão que foi o Milan. O Parma de 1995 era comandado pelo treinador Neville Scala, vindo do Reggina, e que encerrou em 2004 no Spartak Moscou da Rússia. E tinha atletas como o goleiro Luka Buc, vindo do Reggiana, e que encerrou em 2009 no Napoli. Os defensores Antonio Benarrivo, vindo do Padova, e que encerrou em 2004 no próprio Parma. Alberto Di Chiara, vindo da Fiorentina, e que encerrou em 97 no Perugia. Lorenzo Minotti, vindo do Cesena, e que encerrou em 2001 no Treviso. Massimo Sucic, vindo do Pisa, e que encerrou em 2001 no Triestina. E Fernando Couto, português, vindo do Porto, e que encerrou em 2008 no próprio Parma. Os meias Stefano Fiori, vindo do Cosenza, e que encerrou em 2008 no Mantova. Dino Baggio, vindo da Juventus de Turim, e que encerrou em 2005 no Triestina. E Massimo Crippa, vindo do Napoli, e que encerrou em 2000 no Torino. E os atacantes Faustino Asprilla, colombiano, vindo do Atlético Nacional de Medellín, e que encerrou em 2004 no Estudiantes de La Plata, da Argentina. E Gianfranco Zola, vindo do Napoli, e que encerrou em 2007 no Marconi Stadiums, da Austrália. A competição contou com a fase preliminar, na qual o Anorthosis do Chipre eliminou o Shumen, da Bulgária. O Aris Tessalônica da Grécia passou pelo Apoel Beersheva de Israel. O IA Akranes da Islândia despachou o Bangor City do país de Gales. O Honved da Hungria eliminou o Zimbro da Moldávia. O Rosenborg da Noruega passou pelo Grevenmacher de Luxemburgo. O Aral da Suíça despachou o NK Mura da Eslovênia. O Dinamo Minsk da Bielorrússia eliminou o Hibernians de Malta. O Dinamo Tbilisi da Geórgia passou pelo Universitatea Craiova da Romênia. O Copenhague da Dinamarca eliminou o FC Jazz da Finlândia. O Fenerbahçe da Turquia passou pelo Turan do Azerbaijão. O Linfield da Irlanda do Norte despachou o FH da Islândia. O MIPA da Finlândia eliminou o Inter Bratislava da Eslováquia. O Bekesk Saba da Hungria passou pelo Vardar da Macedônia do Norte. O Trelleborgs da Suécia despachou o Gotha das Ilhas Faroe. O Gornik Zabrze da Polônia eliminou o Shamrock Rovers da Irlanda. O Apollon Limassol do Chipre passou pelo Teuta da Albânia. O Lillestrøm da Noruega despachou o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. O Motherwell da Escócia eliminou o HB Torshavn das Ilhas Faroe. O Odense da Dinamarca passou pelo Flora da Estônia. O Olimpia Ljubljana da Eslovênia despachou o Levski Sofia da Bulgária. O CSKA Sofia da Bulgária eliminou o Ararat da Armênia. O Slovan Bratislava da Eslováquia passou pelo Portadown da Irlanda do Norte. O AIK da Suécia despachou o Romar da Lituânia. O Slavia Praga da República Tcheca eliminou o Cork City da Irlanda. O Skonto Riga da Letônia passou pelo Aberdeen da Escócia. O GKS Katowice da Polônia despachou o Inter Cardiff do país de Gales. E o Rapid Bucareste da Romênia eliminou o Valletta de Malta. Na primeira fase, o Parma teve como adversário o Vitesse Arnhem da Holanda, ou Países Baixos, como você preferir. O primeiro jogo ocorreu no dia 13 de setembro de 1994, no estádio Nieuw Monkenhuis, na cidade holandesa de Arnhem, e o Vitesse venceu o Parma pelo placar de 1 a 0, gols de Hans Gilhaus aos 5 minutos do segundo tempo.
A volta se deu no dia 27 de setembro, em Parma, no estádio Ennio Tardini, e o time italiano confirmou a classificação ao vencer o Vitesse Arnhem pelo placar de 2-0. 2 gols de Gianfranco Zola aos 23 do primeiro tempo e aos 26 do segundo. Nas outras partidas, o AEK da Suécia eliminou o Slavia Praga da República Tcheca, o Athletic Bilbao da Espanha passou pelo Anordosis do Chipre, o Sion da Suíça despachou o Apollon Limassol do Chipre, o Cannes da França eliminou o Fenerbahçe da Turquia, o Bayer Leverkusen da Alemanha passou pelo PSV Eindhoven da Holanda, o Trelleborg da Suécia despachou o Blackburn da Inglaterra, o Boa Vista de Portugal eliminou o MIPA da Finlândia, o Borussia Dortmund da Alemanha passou pelo Motherwell da Escócia, o Marítimo de Portugal despachou o Aral da Suíça, a Lazio da Itália eliminou o Dinamo Minsk da Bielorrússia, o Tirol Innsbruck da Áustria passou pelo Dinamo Tbilisi da Geórgia, o Bordeaux da França despachou o Lillestrøm da Noruega, o Kamyshin da Rússia eliminou o Beşiktaş da Hungria, o Honvéd da Hungria passou pelo Twente da Holanda, o GKS Katowice da Polônia despachou o Aris Tessalônica da Grécia, o Kaiserslautern da Alemanha eliminou o IA Akranes da Islândia, o Aston Villa da Inglaterra passou pela Internazionale da Itália, o Odense da Dinamarca despachou o Linfield da Irlanda do Norte, o Napoli da Itália eliminou o Skonto Riga da Letônia, o Eintracht Frankfurt da Alemanha passou pelo Olimpia Ljubljana da Eslovênia, o Olympique de Marselha da França despachou o Olympiacos da Grécia, a Juventus da Itália eliminou o CSKA Sofia da Bulgária, o Newcastle da Inglaterra eliminou o Royal Antwerp da Bélgica, o Dinamo Moscou da Rússia passou pelo Sereng da Bélgica, o Rapid Bucareste da Romênia despachou o Charleroi da Bélgica, o Real Madrid da Espanha eliminou o Sporting de Portugal, o Deportivo La Coruña da Espanha passou pelo Rosenborg da Noruega, o Nantes da França despachou o Rotor Volgograd da Rússia, o Slovan Bratislava da Eslováquia eliminou o Copenhague da Dinamarca, o Trabzonspor da Turquia passou pelo Dinamo Bucareste da Romênia e o Admira Wacker da Áustria eliminou o Górnik Zabrze da Polônia. Na segunda fase, o Parma teria como adversário o time do AEK Estocolmo da Suécia, e o primeiro jogo ocorreu no dia 18 de abril de 94, no estádio Rasunda, na cidade de Solna, na Suécia, e mesmo fora de casa, o Parma venceu o AEK pelo placar de 1-0, gol de Massimo Kripa, aos 28 minutos do segundo tempo. A volta se deu no dia 2 de novembro, em Parma, no estádio Ennio Tardini, e o time italiano confirmou a classificação ao vencer o time sueco por 2-0, 2 gols de Lorenzo Minotti, aos 5 e aos 16, ambos na etapa final de jogo. Nos outros jogos, o Odense da Dinamarca eliminou o Kaiserslautern da Alemanha, o Napoli da Itália passou pelo Boa Vista de Portugal, o Bayer Leverkusen da Alemanha despachou o Honvéd da Hungria, a Juventus da Itália eliminou o Marítimo de Portugal, o Real Madrid passou pelo Dinamo Moscou da Rússia, o Nantes da França despachou o Kamyshin da Rússia, o Sion da Suíça eliminou o Olympique da França, o Deportivo La Coruña da Espanha passou pelo Tirol Innsbruck da Áustria, o GKS Katowice da Polônia despachou o Bordeaux da França, o Athletic Bilbao da Espanha eliminou o Newcastle da Inglaterra, o Eintracht Frankfurt da Alemanha passou pelo Rapid Bucareste da Romênia, o Borussia Dortmund da Alemanha despachou o Slovan Bratislava da Eslováquia, o Trabzonspor da Turquia eliminou o Aston Villa da Inglaterra, a Lazio da Itália passou pelo Trelleborg da Suécia e o Admira Wacker da Áustria despachou o Cannes da França. Nas oitavas de finais, o Parma teria pela frente os espanhóis do Athletic Bilbao, e o jogo de ida se deu no dia 22 de novembro de 94, no estádio de San Mamés, em Bilbao, na Espanha, e o time basco venceu pelo placar de 1-0, gol de Ziganda aos 3 minutos da etapa final. A volta aconteceu no dia 6 de dezembro, em casa, no Ennio Tardini, e o Parma garantiu a classificação ao vencer o time espanhol pelo placar de 4-2. Gols de Gianfranco Zola aos 22 minutos do primeiro tempo, Dino Baggio aos 39 do primeiro tempo e aos 4 do segundo, e um gol de Fernando Couto aos 19 da etapa final a favor do Parma, enquanto que a favor do Athletic Bilbao anotaram Oscar Valles aos 12 e Guerreiro aos 31, ambos no segundo tempo. Nas outras partidas, o Borussia Dortmund da Alemanha eliminou o Deportivo La Coruña da Espanha, o Eintracht Frankfurt da Alemanha passou pelo Napoli da Itália, o Nantes da França despachou o Sion da Suíça, o Bayer Leverkusen da Alemanha eliminou o GKS Katowice da Polônia, o Odense da Dinamarca passou pelo Real Madrid, a Lazio da Itália despachou o Trabzonspor da Turquia e a Juventus da Itália eliminou o Admira Wacker da Áustria.
Nas quartas de finais, o Parma mediria forças diante do Odense, da Dinamarca. E o primeiro jogo aconteceu em casa, no Ennio Tardini, no dia 28 de fevereiro de 95, e o Parma venceu o time dinamarquês pelo placar de 1-0, gol de Gianfranco Zola, aos 5 minutos do segundo tempo. O jogo de volta se deu no dia 14 de março, no Odense Stadium, na cidade de Odense, na Dinamarca, e as duas equipes empataram em 0-0, resultado que garantiu o time italiano na próxima fase. Nas outras partidas, o Bayer Leverkusen da Alemanha eliminou o Nantes da França, a Juventus da Itália passou pelo Eintracht Frankfurt da Alemanha e o Borussia Dortmund da Alemanha despachou a Lazio da Itália. Nas semifinais, o adversário dos italianos seriam os alemães do Bayer Leverkusen, e o primeiro jogo se deu no dia 4 de abril de 1995, no Ulrich Haberland Stadium, na cidade alemã de Leverkusen, e mesmo fora de casa, o Parma venceu o Bayer Leverkusen pelo placar de 2-1. Gol do brasileiro Paulo Sérgio aos 21 minutos do primeiro tempo a favor do Bayer Leverkusen, enquanto que a favor do Parma anotaram Dino Baggio aos 3 e o colombiano Faustino Asprilla aos 6 minutos, ambos na etapa final. A volta foi jogada no dia 19 de abril, em casa, no Ennio Tardini, e o Parma garantiu a vaga ao vencer o Bayer Leverkusen por 3-0. 3 gols do colombiano Faustino Asprilla aos 4 do primeiro tempo e aos 10 e aos 22 do segundo. Na outra semifinal, a Juventus da Itália eliminou o Borussia Dortmund da Alemanha. Teremos uma final italiana na Copa da UEFA, entre Parma e Juventus de Turim. O primeiro jogo da final foi disputado no dia 13 de maio de 1995, no Ennio Tardini, em Parma, e o Parma venceu pelo placar de 1-0, gol de Dino Baggio aos 5 minutos do primeiro tempo. A volta foi disputada no dia 17 de maio, no estádio Giuseppe Meazza, na cidade de Milão, e as duas equipes empataram em 1-1. Gol de Gianluca Vialli aos 33 do primeiro tempo, a favor da Juventus, e de Dino Baggio aos 9 minutos do segundo tempo, a favor do Parma, resultado que garantiu ao Parma seu primeiro título da Liga Europa. O Parma foi campeão da Copa da UEFA em 1995, com Bucci, Benarrivo, Couto, Minotti, Susic e Di Chiara na defesa, Fiore, Baggio e Kripa no meio campo, Zola e Asprilla no ataque. E se tu chegou até aqui e tu ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade, clica aqui embaixo no botão inscreva-se, não esquece de ativar o sininho, e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!